Desde o primeiro movimento que observei Toshisai, percebi que ele não é um tipo de animal que opera cegamente pelos seus próprios valores, assim como seu irmão Itoshihin, ou Barou, que tem um propósito extremamente claro e nítido em suas mentes. Sae é na verdade flexível com muitas coisas que vai fazer, sendo o único personagem em Bullock que faz acordos e realmente os segue mesmo quando ele pode ignorar sem problemas, com um bom motorista seguindo todas as placas. Isso também é perceptível pela característica de dar muitos passes sem problemas, tendo noção da tática mais vantajosa no momento presente, mesmo quando ele, com sua própria habilidade, pode superar um obstáculo. Não surpreendentemente, ele decidiu se tornar um centroavante ao invés de atacante. Na partida de U20, Sae faz experimentos para validar sua visão do que é um atacante, usando os atacantes do time dele como evidência por trás de seus passes. Se você não consegue acertar um gol com um passe, então você não serve de atacante. Quando o colega de time do Sae erra um gol depois de um passe, Sae deixa nítido o esqueleto de seu raciocínio e tipo preferido de julgamento. Para Sae, um passe de qualidade, ou seja, dele, é a chave para um surgimento de um gol. Portanto, todo passe dele é precedido de um gol. Isso toma um caráter quase mitológico e factível para ele, como uma lei da natureza imutável. E se ela não acontecer, o problema é você, apenas. Ele também logo em seguida joga fora a possibilidade de toda essa conversa ser algo meramente pejorativo, como não se trata de pôr a culpa em você. O que Sae quis dizer aqui é que ele não vê algo pelo afeto dele, mas sim clara e objetivamente o que é um atacante ruim. De outra forma, isso é uma regra e o modo padrão de ser das coisas. Este que erra um gol com um passe meu é um atacante ruim. É uma soma de 1 mais 1 igual a 2. Ao meu ver, isso é uma demonstração de pensamento preferido em Sae. Após terminar o acordo com Aiku, o líder do Sub-20, Sae já começa a se preparar para sair do jogo dizendo que já viu o que queria. Indo no sentido literal da frase, ver significa percepção, ou seja, aqui o Sae está demonstrando o porquê de todas suas ações, que é o que nós devemos sempre prestar atenção quando vamos tentar descobrir o tipo MBTI de um personagem ou pessoa. Nunca devemos ficar presos no aparente, ou seja, no que a frase diz ou no que a ação demonstra, mas sempre na raiz fundadora, no motor raiz que move o indivíduo. E nesse caso aqui, eu vejo como algo simples, direto e absoluto, que ao ser obtido, remove qualquer sombra de dúvida e já permite tomar uma ação logo em seguida. Acredito que neste momento Sae demonstrou sua função inspiradora. A função inspiradora se trata de objetivos que o ego não escolhe, e ainda assim se sente compelido a realizar. É o chamado à aventura, em suma uma inspiração. O ego caminha em fé cega na sua busca, pois é dado como certo que o objetivo é desejável, mesmo que sua aparência em outros possa parecer irritante ou mesmo repugnante. Metaforicamente, é uma fome, um instinto inconsciente. Penso que a função inspiradora de Sae seja a intuição introvertida, NI. Essa função se trata de uma percepção de realidade de forma abstrata, ou seja, não tátil. E como ela é introvertida, ou seja, interior, somente o Sae pode ver ela. E já que ela é inspiradora, significa que Sae é compelido a agir e seguir uma visão que a mente oferece. Desde pequeno ele tem uma visão do que quer. Isso é padrão para algumas crianças, mas com ele sua visão não é algo obtido de forma esporádica, como um simples laço de inspiração, mas sim uma missão de vida sem nenhum espaço de dúvida. Uma visão certa e sem nenhuma sombra de dúvidas é o suco típico de intuição introvertida. Por eu acreditar que a função inspiradora seja intuição introvertida, é obrigatório que a função auxiliar seja a sensação extrovertida. E pela segunda função ser sensação extrovertida, a função dominante deve ser introvertida. Caso você não tenha entendido isso, veja o tipo MBTI como peças de quebra-cabeça. Cada peça tem seu encaixe, então sempre tem uma ordem. Quando a primeira função é introvertida, a próxima é extrovertida, e assim vai. Quando a primeira função é pensamento ou sentimento, a próxima é sempre sensação ou intuição. Cabe a você identificar a peça correta para encaixar. Agora que você encaixou essas peças, você tem de identificar o direcionamento dessas funções. A primeira função, sentimento, é introvertida ou extrovertida. Se for extrovertida, a próxima é introvertida. É bem simples quando você pega o jeito, no final a gente vai organizar tudo. Sae também não demonstra muito interesse nos apelos sociais desde criança, indicando uma preferência ao interno ao invés do externo. Já sabemos que sua função dominante
é julgamento, ou seja, pensamento ou sentimento. Mas qual seria? Vamos ver mais detalhes. Em uma conversa com seu irmão Itoshi-rin, que diga-se por passagem, acredito que seja um INTJ, Sai vê a forma instintiva que o irmão joga como algo a ser observado. Em cena, ele não fala que isso é algo ruim de forma clara, mas sim como um aviso de que isso não deve ser feito cegamente. Até aqui, não se pode deduzir com clareza qual seria a função dominante dele, então vamos seguir. Mas pra mim já ficou importante que, nessa cena, Sai demonstra que coisas instintivas e sem regras não são algo que ele tem muito agrado. 4 anos após Sai ir para a Espanha e retornar, ele tem uma conversa com seu irmão, onde tem uma cena que eu vejo pouquíssima gente falando sobre. Temos Sai com um olhar abatido, onde as palavras de seu irmão perfuram um lugar sensível. Sai se importa com seu irmão, e ouvir que você não é mais o mesmo irmão é como declarar a morte de um relacionamento que ele queria continuar. Sai poderia ter aceitado isso normalmente, compreendendo que Rin tem sua visão de irmão que não bate mais com a realidade, de que o Sai, como sua pessoa, mudou e pode mudar. Mas o que ocorreu de verdade foi um abatimento, quase uma traição, onde digo isso como meu próprio julgamento. Fez Sai usar uma medida drástica para decidir o seu futuro e destino. De que forma? Tentando conversar e analisar opções? Através de uma repentina aposta que vai decidir meu futuro. Se você me vencer, eu vou ser o que você quiser. Não é a vontade de Sai que reina. Seu valor interno não importa. Ou melhor, não existe. O que importa é a congruência. E como eu não sei o que decidir por base no valor, deixe que o mundo o faça. Sentimento extrovertido primitivo. A função primitiva, por vezes, em momentos de grande tensão, toma nossa consciência por completo e nos faz fazer coisas que normalmente nunca faríamos. Essa cena, em específico, é muito importante como evidência, pois além de oferecer o perfeito contexto em que uma função inferior se manifesta, também nos oferece o completo MBTI de Itoshi Sai. Para entender melhor o sentimento extrovertido, vou te dar uma breve explicação. Ele é uma avaliação divorciada do sujeito e unida com fatores, valores, objetivos. Ele nunca confiará em seu próprio sujeito para fazer avaliações, temendo a limitação e o egoísmo do viés pessoal. Ele não está interessado no que parece bom para si mesmo, mas sempre no que é bom para todos os outros, coletivamente. Quando Rin fala que quer compartilhar o antigo sonho dele com o Sai novamente, de ambos serem os melhores atacantes, o próprio Sai diz: "É por isso que você só precisa ganhar, daí eu vou acreditar nisso de novo." Sobre seu pensamento introvertido dominante, seu irmão Rin observa o jeito que Sai joga. Ele menciona como Sai usa de sua observação objetiva e imediata para então filtrar todas as possibilidades da mais eficiente possível, onde tanto o gol quanto a derrota do seu adversário são alcançados. Nas minhas palavras, o pensamento introvertido é uma função de desconstrução. Os fatos servem apenas como ponto inicial para o sujeito elaborar a partir de um toque ou tempero pessoal, que no caso do Sai, neste contexto serve para destruir lindamente. Michael Pearce explica: para eles, os fatos são simples suposições, até que possam ser demonstrados de forma satisfatória para o pensador introvertido. Enquanto o pensador extrovertido usa evidências objetivas, o pensamento introvertido desconfia de tudo o que geralmente é aceito como válido em favor de sua própria validação pessoal. Com tudo isso, nós temos ISTP para Itoshi Sai. Com pensamento introvertido dominante, sensação extrovertida auxiliar, intuição introvertida inspiradora e sentimento extrovertido primitivo. Vou agora explicar a sensação extrovertida, que seria sua função auxiliar. Mas primeiro, para uma função dominante poder funcionar na realidade, ela precisa de um meio pela qual ela consegue operar e aprender de forma consistente e confiável. Esse é o papel da função auxiliar. Pode também ser chamada de função criativa. A sensação extrovertida é uma forma de percepção onde se é apreendido o factível concreto, ou seja, nada de devaneios. Para pessoas com essa função, nas partes mais conscientes de sua estrutura cognitiva, pessoas que são muito dispersas e pensam no que não está aparente são tidas como indisciplinadas e até mesmo improdutivas. Por que pensar em tantas coisas quando você só tem que pensar na melhor? Para eles, a realidade é publicamente acessível. Assim, sua tendência é afirmar as coisas como se fossem óbvias para qualquer um que se importasse em olhar.
No fim, Hitoshi Sai demonstra o que é ser um analista preciso e extremamente rápido, graças a seu pensamento introvertido dominante e sua sensação extrovertida, que mantém regrado na realidade, junto com sua intuição introvertida que o impulsiona para o ideal do seu futebol belo e destrutivo. Entretanto, apesar de tudo isso, ele ainda é um ser humano sensível. Ser um tipo de pensamento dominante não diz que você é insensível. Na verdade, os sentimentos desses tipos são os menos filtrados e elaborados, sendo na verdade a matéria pura do que é um julgamento de sentimento na realidade. Dá até para dizer que o sentimento extrovertido desses tipos é como um cão que fica extremamente feliz quando seu dono chega. Esse é o nível primário que tem uma função inferior de sentimento. A pura e não calculada demonstração de valor.